Imagine por um instante que livros inteiros, carregados de ensinamentos espirituais profundos, tenham sido deliberadamente deixados de lado, ou mesmo suprimidos. Textos que poderiam mudar a maneira como entendemos Deus, a fé e até nós mesmos. A história oficial das grandes religiões raramente menciona que, no cristianismo primitivo, existiam diversas narrativas competindo entre si. Algumas foram canonizadas, outras, não menos espirituais, mas talvez mais desafiadoras, foram descartadas, rotuladas de apócrifas ou heréticas. Segundo a historiadora Elaine Pagels, autora de The Gnostic Gospels, o que chamamos de cristianismo hoje é apenas uma das muitas formas possíveis que floresceram no século II. A ortodoxia venceu, mas não era a única verdade em disputa. Neste vídeo, vamos entrar nesse território proibido. Conheceremos evangelhos banidos, manuscritos descobertos em cavernas após quase 2000 anos, visões do céu e do inferno que desafiam a imaginação e mensagens de autoconhecimento tão diretas que se tornaram perigosas para a autoridade religiosa. Prepare-se. O que veremos a seguir não é contra a fé, mas contra a ideia de que só existe uma única maneira de crer. O termo apócrifo vem do grego apócrifos, no que significa oculto ou escondido, não porque fossem livros proibidos à força, mas porque ficaram à margem daquilo que mais tarde se tornaria o texto oficial da fé. No início, o cristianismo não era um bloco único. Era uma rede viva, quase anárquica, de comunidades espalhadas pelo Mediterrâneo. Cada grupo guardava seus próprios escritos, cartas, revelações, coleções de ditos, narrativas de visões, e os lia nas reuniões como alimento espiritual. Mas no século IV, sob a sombra do poder romano, essa diversidade se tornou um problema. A fé precisava de um cânone, uma medida única, uma coleção de textos que definiria quem estava dentro e quem estava fora. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., não decidiu sozinho todos os livros da Bíblia, mas inaugurou uma era de definição e exclusão. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Apocalipse de Pedro, o Evangelho de Filipe e o livro de Enoque não entraram. Alguns porque traziam interpretações místicas e interiores demais. Outros porque mostravam um Cristo que não cabia nos moldes da ortodoxia. Séculos depois, descobertas como os manuscritos do Mar Morto, em 1947, nas cavernas de Qumran, e a biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, no Egito, trouxeram à luz parte desse tesouro perdido. Dentro desses pergaminhos, repousavam palavras como esta do Evangelho de Maria: onde está a mente, está o tesouro. O estudioso Bart D. Ehrman, em Lost Christianities, lembra: o que chamamos de perda foi, muitas vezes, escolha deliberada. Apagar certas vozes foi tão importante para a formação do cristianismo quanto preservar outras. Assim, entre decisões conciliares, disputas de poder e interesses imperiais, muito do que poderia ter sido parte de nossa herança espiritual ficou oculto. Feche os olhos por um instante e imagine um pergaminho antigo, com letras gastas pelo tempo, revelando segredos que a poeira dos séculos tentou silenciar. Esses textos não apenas contam histórias, eles convidam à experiência direta do divino. No Evangelho de Tomé, por exemplo, não há milagres espetaculares nem narrativas cronológicas, apenas ditos atribuídos a Jesus, curtos, densos, quase enigmas espirituais. Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que trouxeres te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que não trouxeres te destruirá. Evangelho de Tomé, Logion 70. O Evangelho de Maria, descoberto em um códice copta no Egito, apresenta uma figura feminina, Maria Madalena, não como mera testemunha, mas como porta-voz de uma sabedoria interior. Nele, ela relata uma visão em que a alma atravessa 7 poderes que tentam detê-la, até alcançar o descanso no silêncio. Tudo o que é composto
será dissolvido em sua raiz. Evangelho de Maria 4:22. O Apocalipse de Pedro, por sua vez, descreve um céu de indescritível beleza e um inferno de imagens simbólicas, mais reflexivas que punitivas, talvez não tanto um lugar físico, mas estados da consciência. Já o livro de Enoque, reverenciado em algumas tradições judaicas e etíopes, apresenta um universo povoado por anjos vigilantes, quedas cósmicas e visões do trono divino, lembrando as narrativas visionárias de Platão e os sonhos proféticos de Isaías. Os vigilantes desceram e ensinaram aos homens a feitiçaria e o corte de raízes, e as mulheres se corromperam. 1 Enoque 7:1. Em comum, todos esses textos compartilham algo: a fé como descoberta interior, não como imposição externa. O estudioso francês Jean-Yves Leloup, tradutor do Evangelho de Tomé, observa que estes escritos não falam de crer, mas de conhecer. E o conhecer aqui não é acumular dados, é despertar. E é exatamente por apontarem para o despertar pessoal, algo que não pode ser controlado por instituições, que muitos deles foram banidos. Quando lemos esses textos, é fácil esquecer que no século II e III, o cristianismo não tinha um chefe central, nem uma doutrina única. Havia comunidades gnósticas, judaico-cristãs, paulinas, ebionitas, marcionitas, cada uma com seu evangelho, sua liturgia, seu Cristo. Mas à medida que o cristianismo crescia, a diversidade se tornou uma ameaça para quem queria unidade e controle. A gnose, palavra grega para conhecimento, ensinava que o divino poderia ser encontrado dentro de si mesmo, sem intermediários. Isso minava a necessidade de uma hierarquia rígida. O Evangelho de Tomé já insinuava isso. O reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, então sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Laudium 3. Para a ortodoxia emergente, essa ênfase na experiência interior soava perigosa. Bart D. Ehrman escreve, em Lost Christianities, não foi apenas uma questão de doutrina correta, foi uma questão de autoridade. Quem detinha o poder de dizer o que Jesus realmente disse? O Evangelho de Maria ia ainda mais longe. Ao colocar Maria Madalena como intérprete legítima das palavras de Cristo, ele abalava a estrutura patriarcal da igreja nascente. Karen L. King, autora de The Gospel of Mary of Magdala, observa que este texto aponta para um cristianismo no qual liderança e revelação não dependem de gênero nem de cargo, mas da capacidade de compreender a mensagem. O livro de Enoque, com sua cosmologia rica e quase mitológica, também destoava do retrato mais sóbrio que se queria dar às Escrituras. O Apocalipse de Pedro, com sua descrição simbólica do pós-vida, relativizava a ideia de um juízo literal e eterno, o que enfraquecia o uso do medo como ferramenta de conversão. Por tudo isso, a exclusão não foi apenas teológica, foi estratégica. Centralizar a narrativa significava centralizar o poder, e os textos que apontavam para a autonomia espiritual precisavam ser silenciados. Assim, a heresia foi muitas vezes o nome dado a qualquer forma de liberdade espiritual que escapava ao controle. Esses textos antigos, embora distantes no tempo, dialogam com questões profundamente humanas, as mesmas que filósofos, psicólogos e místicos têm explorado por séculos. A gnose, por exemplo, pode ser vista como um processo de individuação, para usar a linguagem de Carl Gustav Jung, o caminho pelo qual o ser humano se reconcilia com sua própria totalidade, integrando luz e sombra. Jung, ao comentar o Evangelho de Tomé, afirmou: essas palavras soam como se viessem do inconsciente profundo. Elas não pedem crença, pedem transformação. De fato, quando lemos, quando fizerdes de dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, e o exterior como o interior, então entrareis no reino. Tomé, Laudium 22, estamos diante de uma linguagem simbólica que fala de integração. O mesmo princípio que a psicoterapia moderna busca quando ajuda alguém a harmonizar suas partes internas.
Na filosofia, especialmente no estoicismo e no platonismo, encontramos ecos dessa sabedoria. Platão falava da anamnesis, a lembrança de uma verdade que a alma já conhece. O estoicismo ensinava que a virtude nasce de viver em harmonia com a razão universal, algo não tão distante da ideia gnóstica de alinhar-se à centelha divina interior. A ciência da religião, por sua vez, olha para esses textos como janelas para a diversidade do pensamento espiritual primitivo. Elaine Pagels argumenta que eles revelam um cristianismo experimental, no qual a experiência direta de Deus era mais importante que a conformidade a regras. Do ponto de vista psiquiátrico, é interessante notar que essas narrativas incluem descrições de estados alterados de consciência, visões, diálogos internos, experiências místicas, que hoje são estudados tanto pela neurociência quanto pela psicologia transpersonal. O que na antiguidade era chamado de revelação, hoje pode ser investigado como fenômeno da mente, sem que se perca o valor espiritual. O que esses textos fazem é nos lembrar que a fé não precisa ser um conjunto de dogmas imóveis. Ela pode ser uma prática de atenção, um exercício de consciência, um mergulho na interioridade. E ao unir o antigo e o moderno, percebemos que a sabedoria oculta não é algo guardado apenas em pergaminhos. Ela pulsa também na nossa própria experiência, se soubermos ouvir. O que fazer com tudo isso? De que adianta conhecer evangelhos esquecidos se eles permanecerem apenas como curiosidade intelectual? Esses textos não foram escritos para ficarem trancados em bibliotecas ou enterrados em cavernas. Foram escritos para provocar mudança. O Evangelho de Tomé, com seus ditos curtos e enigmáticos, é quase um manual de meditação. Ele não descreve doutrinas, lança sementes. Cada frase pode ser lida, relida e saboreada, até que comece a germinar no silêncio da consciência. Experimente, por exemplo, pegar um único dito, como este. Se perguntarem a vós, de onde vindes? Dizei, viemos da luz, de onde a luz se originou por si mesma. Logion 50. E usá-lo como objeto de contemplação diária. Pergunte-se, o que é essa luz em mim de onde venho? O Evangelho de Maria nos convida a cultivar a coragem de seguir a própria visão, mesmo quando a maioria não entende. É uma lição de autoridade interior. Já o Apocalipse de Pedro nos lembra que o céu e o inferno podem ser estados internos, e que cuidar da mente e do coração é cuidar do nosso próprio destino. Aplicações práticas podem incluir leitura crítica e comparativa, pegar um texto apócrifo e compará-lo com um texto canônico, buscando semelhanças e diferenças, reflexão silenciosa, usar trechos como mantras para aquietar a mente, diálogo interior, escrever num diário perguntas e respostas inspiradas nesses textos. A maior lição talvez seja esta: a fé é viva. Ela não se limita a livros aprovados ou condenados. É um caminho de descoberta, de confronto com perguntas que talvez nunca tenham respostas definitivas. E como disse Elaine Pagels, o perigo da gnose não era que ela afastasse as pessoas de Deus, mas que as aproximasse demais, sem permissão. A história que percorremos não é apenas sobre livros perdidos. É sobre possibilidades esquecidas, sobre caminhos que poderiam ter sido trilhados e que ainda podem ser. Esses evangelhos, esses apocalipses, esses manuscritos silenciosos por séculos, falam de um Deus que não está distante, mas presente no mais íntimo de nós, de uma luz que não se apaga, mesmo quando todos os altares são derrubados. Talvez o verdadeiro escândalo desses textos não seja o que eles dizem, mas o que nos fazem perguntar. E se a fé não for apenas obedecer? E se a verdade não for apenas recebida, mas descoberta? E se a salvação não vier de fora, mas florescer de dentro? Aquele que busca, não cesse de buscar, até que encontre. Quando encontrar, ficará perturbado, e estando perturbado, ficará maravilhado, e reinará sobre o todo. Evangelho de Tomé, Logion 2. A verdade não teme perguntas, a luz não teme ser vista. E você?
Está pronto para abrir o livro que ainda não leu? Ou melhor, o livro que é você.